Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos um candidato que tem um background académico na área de gestão, mas a verdade é que o seu percurso profissional acabou por fazer com que rumasse ao setor financeiro. Da banca privada à banca de retalho, hoje lidera em Portugal um prestigiado banco de investimento. E, portanto, tenho muito gosto em conversar hoje com o Carlos Santo Lima, que é o Portugal Branch Manager do Credit Suisse. Olá, Carlos, bem-vindo. Olá, Silvia, bom dia. Obrigada por ter aceito o meu convite e para podermos contar hoje mais detalhes sobre o seu percurso profissional e ficarmos a conhecer um bocadinho aquilo que tem vindo a ser, não só a sua experiência, mas os seus desafios e aquilo que tem vindo a encontrar num setor que tanto tem sofrido transformação como o caso da banca. Dizia eu na introdução que iniciou o seu percurso académico pela área da gestão. Lembra-se que planos é que tinha para si, nesta altura, ainda enquanto estudante, de vou para esta área em particular por alguma razão? Eu sempre tive uma certa tendência para áreas de gestão, de números, sempre gostei, sempre tive muitos trabalhinhos que gostava de fazer e gostava era de organizar o processo. Nesse aspecto foi mais ou menos natural, mas o que eu queria mesmo nunca fiz. E quando tirei o curso, o que eu queria mesmo era ir trabalhar para uma sala de mercados, ser trader, e acabei por nunca o fazer, estive perto, e quando tive a oportunidade já não era isso que eu queria. Porquê que tinha essa ilusão do trader? Sempre gostei muito de mercados financeiros. A primeira vez que comprei ações tinha 14 anos, ainda eram ações físicas em papel, e eu comprei-as a uma pessoa conhecida. Sempre acompanhei os mercados, ainda na altura víamos as cotações, até na televisão, no Canal 2 dava algumas cotações, e portanto sempre tive um gosto muito grande pelos mercados, sempre quis ir trabalhar para mercados. Acabou por nunca acontecer diretamente, mas acontece indiretamente. Que curioso, porque recorda-se tão jovem, porque não é muito comum num adolescente de 14 anos de facto esse gosto. Recorda-se no seu entorno como é que era junto dos seus amigos, etc. Esse seu gosto Foi uma é coisa tão inato muito, que... não digo inato, mas muito pessoal, ou seja, não era por... Tinha pessoas de família que no passado tinham sido investidores na bolsa, isso sim, mas quer dizer, nem os conheci, portanto não... Foi uma coisa muito minha, muito pessoal, muito surgiu naturalmente, não foi nada pensado, nem tão pouco de um grupo de amigos, de todo. E depois quando chegou ao curso de gestão, foi correspondendo às suas expectativas? Foi percebendo que lhe ia de facto dar as bases que precisava para aquilo que queria fazer posteriormente? É assim, eu senti mais isso mais tarde, quando voltei a estudar para tirar o MBA, porque durante o curso aquilo era tudo novo, portanto aquilo foi um bocadinho go with the flow e aquilo foi acontecendo, porque eu tinha a minha ideia de para o que é que eu queria fazer. Eu lembro perfeitamente que às tantas havia aquelas sessões no último ano, ou no penúltimo ano, das consultoras, os bancos irem falar com os alunos, e eu lembro-me perfeitamente que não queria falar com certas áreas, que não queria mesmo, porque o que eu queria, só quis falar com bancos ou algo relacionado com Estava mercados. muito traçado. Era o que eu O seu queria. rumo estava efetivamente muito traçado. Quando terminou a sua licenciatura, iniciou cerca de 12 anos de carreira no atual BCP. Na altura integrou ainda a antiga Nova Rede. Exatamente. Recorda-se que funções é que foi fazer? Tinha esse rumo na sua cabeça estava traçado? O que é que foi fazer exatamente para a Nova Rede na altura? Eu comecei como caixa, portanto eu era assistente e todos os assistentes num balcão faziam caixa. A coisa boa é que depois se podia fazer muitíssimas outras coisas. E então, havendo vontade, aquilo era um banco que puxava imenso pelas pessoas, uma ótima escola. E curiosamente, já que estamos a falar nisso, eu quando fui à entrevista, dizer eu quero vir para cá como trader. E eu lembro perfeitamente que tive 3 entrevistas, eu disse sempre o mesmo. E eles chamaram-me para eu ir trabalhar para o banco e eu achei que ia para trader, porque eu tinha deixado sempre tão claro. E quando dou por mim, não ia para trader, ia trabalhar para um balcão que não era de todo o que eu tinha idealizado. Eu lembro perfeitamente de aquilo, na altura, atribuíam um mentor a cada novo colaborador e eu disse, não, eu quero falar com ele porque isto não é de todo o que eu quero, nem o que combinamos. E ele depois vai dizer, não, mas isto é assim, toda a gente entra e depois vai ter a oportunidade. E, de facto, ele depois propôs-me isso passado uns meses, 6 meses ou 7 meses. Mas é giro que eu estava tão focado no que queria que achei que ia fazer uma coisa diferente. Mas foi giro ao mesmo tempo, porque quando chega à Nova Rede, para além de fazer caixa durante o horário, de expediente, podemos assim chamar, mas depois fazia tudo um pouco e tudo o que fosse operações de bolsa era eu que fazia.
porque às tantas, naturalmente, toda a gente achava graça àquilo e alimentaram-me essa minha vontade. E fui aprendendo a fazer muitíssimas outras coisas que depois me abriram a porta para o que foi a minha carreira mais à frente. Na altura, quando viu que não ia para algo que tanto não pensou, então não vou ficar aqui, vou fazer outra coisa qualquer. Não, porque fez-me sentido o que eles disseram, que é, se vais trabalhar para um banco, conhece primeiro o banco e depois vê para onde é que queres ir trabalhar. Eles tinham razão. E o que é certo é que eu quando tive a oportunidade, depois já era eu que não queria. E os meus passos seguintes acabaram por ser muito reflexo do que foi o conhecimento que eu tive do banco, mas também reflexo do que fui aprendendo com o tempo, que lá está, durante o curso. Quando somos adolescentes não sabemos como é que é o mercado de trabalho e eu ali deram uma oportunidade de ir conhecendo e ajudando a encaminhar, porque uma das coisas que eles me disseram é ser trader vai ser limitativo, porque às tantas só vais estar a comprar e vender, o que tu queres não é isso, queres mais do que isso. E eles tinham razão. É curioso porque nós, quando somos jovens, temos pressa, não é? Temos sempre muita E achamos que pressa. sabemos tudo. E temos, não, eu quero ser isto, portanto, se não é aqui, vou-me embora. E não só terem visto em si que há potencial para, mas vamos fazer o caminho passo a passo e de forma mais sustentada, o próprio Carlos conseguir ter, então pronto, eu vou de facto confiar. Tem que ver também com a forma como as coisas nos são ditas, comunicadas e explicadas, Tal e qual, provavelmente. tal e qual. E a segurança que passa ao dizerem-nos e depois nos apoiarem no processo, porque eu não apesar de ter ido para a Caixa, que não era o sonho de quem tinha acabado um curso, claramente que me estavam a mostrar o que é que vinha a seguir, portanto era claramente uma passagem de aprendizagem e incorporei como tal e foi como tal, portanto foi ótimo. Nada é que passado um período muito curto, passou para a área de private banking. Sim, e curiosamente, porque isto nunca teria acontecido se eu não tivesse ido para a nova rede. Porque lá está, eu tinha aquela ideia fixa, mas eu na nova rede aprendi o que era o contacto com o cliente, que era uma coisa que eu não fazia ideia o que era, com o cliente final. E o criar-se algumas relações. E como qualquer balcão de retalho, tem não sei quantas pessoas que entram e saem por dia, que não têm sequer relação nenhuma, mas depois tem sempre um núcleo de clientes com quem se tem relação. E eu via a relação que eles tinham com o gerente de balcão, etc. E achei, de facto, isto são relações, tem que se criar. E depois, como eu gostava da parte de mercados, que essa não abdicava, e gostei da experiência de estar num banco, na altura, um banco grande em Portugal, e portanto, claramente que era um banco líder e inovador, eu é que pedi para ir para o private, porque às vezes tive uma hipótese de ir para outra área e fui eu que disse, não, eu quero ir para o private porque eu já vi que gosto da relação com os clientes, porque ou se gosta ou não se gosta, e eu quero especializar mais e aprofundar mais. E foi aí que tive a oportunidade de ir para o private internacional na altura, portanto lidava com clientes que não viviam em Portugal, mas foi ótimo. Como é que foi essa experiência? Foi ótima porque entrei num segmento diferente dentro da banca, em que não é que seja diferente, a forma de implementar é que é diferente. E o facto de serem clientes, eu trabalhava com muitos mercados, Angola, Moçambique, França, Alemanha, portanto, eu não tinha clientes, eu era assistente ainda, mas dava apoio a gestores que tinham clientes nesses vários mercados e fiquei a perceber, primeiro, sobre mercados financeiros muito mais, tive acesso a muito mais informação, muito mais ferramentas, mas a acompanhar o que era a relação que eles tinham à distância, como é que se fazia, não se fazia. Eu atendia muitos clientes já na altura e, portanto, isto foi, lá está, mais uma vez, foi crescendo, ou seja, foi consolidando e foi muito bom. Conheci pessoas fantásticas e ajudou-me imenso. Porque depois, e está a falar disso, da relação com o cliente, porque passa também para uma função de gestão de relação com clientes, não é? E pela gestão de produto. Mais à frente, ou seja, eu do private ainda passo a ter uma carteira de clientes, ou seja, depois vou para uma área affluent, ou seja, que nem é retalho, nem é private, mas já tinha os meus clientes, tinha 300 e tal clientes que tinha que gerir e aí a experiência que tinha ganho no private foi essencial e portanto, foi quando eu tive verdadeiramente os meus clientes em que eu era responsável a 100% da A a Z pela relação com eles e pelo que eles precisavam. Eu só vou para a área de produto mais à frente, ou seja, um ano depois. No fundo, os primeiros anos foi um ano em cada sítio. Quando eu vou para a área de produto, aí não teve nada a ver. Eu gostei muito de estar no private e queria voltar para o private, mas eu também queria tirar um MBA. E pensei, quanto mais experiências eu tiver, eu não queria tirar o MBA logo, portanto eu queria ter o mais alargado leque de experiência possível para poder então depois voltar a estudar e consolidar. E a ida para o marketing, a área de produto, o que se queira chamar,
foi numa lógica de consolidação de conhecimentos que não fosse só a área comercial e porque havia uma necessidade nessa área, que era uma área de segmento, era uma área mais de marketing estratégico, digamos assim, queria uma pessoa da área comercial que viesse trazer o que era o dia-a-dia, porque depois com a parte mais técnica ou teórica, junta, poderia dar alguma coisa mais. E foi giro, porque veio a dar, porque eu vou para essa área, ainda o BCP tinha várias marcas, portanto era a Nova Rede, o Atlântico, o Souto Maiores e o BCP. E vou para lá e passado 2 ou 3 meses, dá-se a fusão no milénio e, portanto, deixa de se ter uma abordagem de diferentes marcas para ter uma abordagem de diferentes segmentos. Eu, curiosamente, fiquei com o segmento mass market, portanto, retalho puro. E lançámos na altura um produto inovador, que era o cliente frequente, que no fundo era uma abordagem para o cliente de retalho, mas de vários serviços do banco. E foi muito giro porque senti-me parte da equipa, 100%, ou seja, eu trabalhei com pessoas tecnicamente ótimas em marketing, que eu não era, e eu estava a aprender, portanto eu no fundo estava a beber deles, mas ao mesmo tempo o que eu tinha para lhes dar eles não tinham, que era a experiência de clientes, experiência de retalho, experiência do dia-a-dia do banco, que eles isso não tinham, e portanto foi ótimo trabalhar em conjunto com eles. E a verdade é que, no fundo, para si acaba por ser um complemento para tudo que isto juntou mais uma peça Tal e qual. a toda, para no fundo ter todas as componentes para assumir as suas responsabilidades seguintes. Parecia que o estavam de alguma forma a preparar. Inconscientemente, mas sim, sem dúvida nenhuma. Porque em 2004 foi Deputy Manager na área de Private Banking do BCP. Sim, não Deputy Manager logo, primeiro fui Private Banker, mas lá está, volto ao Private porque eu tinha lá aquela ideia. Tinha o seu rumo muito Queria bem traçado, não é, queria Carlos? voltar e houve a oportunidade e lá fui. E fui primeiro para Private Bank e depois é que fui Deputy do diretor. E depois diretor. Diretor. Porque é, no fundo, o culminar de todo um caminho pelo qual começou a ser preparado desde o momento em que chegou como caixa. Sim, inconscientemente diria eu, mas claramente que sim, com ter tirado o MBA pelo meio, que foi ótimo. Que já lá vamos, que quero muito saber. Mas como é que foi? Chega de facto a diretor do Private Banking, que tinha este objetivo para si muito bem traçado. Depois, o que é que foi esta experiência para si? Foi o realizar de uma coisa que eu queria muito. Ou seja, eu sempre gostei de trabalhar, eu gostei imenso de trabalhar no BCP, mas chegar à área de Private Banking com a minha carteira, porque eu já tinha estado como assistente, era verdadeiramente o que eu queria. E, portanto, não podia estar mais motivado, e isso é óbvio que se reflete em tudo o que é a forma de trabalhar e as emoções que se passam tanto no trabalho como para o cliente e o que seja. Portanto, eu estava verdadeiramente realizado, o que ajudou a que as coisas corressem bem, que correram, e consegui mesmo dentro do private ter o dito trajeto que ter chegado às tantas a responsável de uma das equipas. Estava há pouco a comentar do seu MBA, que também foi durante este período que o foi fazer, e tinha também já essa ideia de que queria ganhar experiência profissional para depois então ir para o MBA já mais, com tudo o que é o tema profissional um bocadinho mais consolidado. Minha primeira pergunta é, porquê que desde sempre quis fazer um MBA? Eu não sei se foi desde sempre, se foi logo, já não me lembro exatamente quando é que, mas era uma ideia que eu tinha, primeiro porque tinha visto pessoas que tinham tirado e isso tinha sido completamente disruptivo na carreira deles e tinha de facto ajudado, e portanto eu estava naquela coisa, quero fazer um MBA, não sabia se havia de fazer cá, se havia de fazer fora, queria ter experiências para quando fosse aproveitar ao máximo, mas era uma coisa que estava aqui na minha cabeça, era um sonho que eu queria realizar, mas eu não tinha uma data para ele. O que acontece é que depois de um ano estar no Private, o responsável do Private na altura, o diretor-geral, que era o Eduardo Pita Ferraz, empurrou-me para o MBA. E eu tinha acabado de nascer a minha filha, a primeira filha, e ele disse-me, na avaliação, que normalmente é ali em maio, diz-me que eu ia fazer o MBA. Não queria que eu fosse fazer para fora, porque queria que eu continuasse a trabalhar, portanto logo aí eu tinha que ir para uma versão que desse para fazer part-time, mas ele é que queria, o banco iria patrocinar-me esse MBA e eu iria continuar a trabalhar, apesar de ter 2 manhãs por semana que ia. Eu na altura fui ver as condições de fazer, eu fui na Católica, sou o último MBA da Católica antes do Nova Católica e do Lisbon, e vejo que eu tinha 15 dias para fazer o GMAT, que era o chamado quase impossível. E ele disse-me, fecha-te em casa a estudar
e vais fazer. Portanto, ele foi um catalisador para me empurrar para uma coisa que eu queria, mas que havia de fazer um dia. O que é certo é que consegui nota para entrar e passado 3 meses estava a fazer o MBA com a minha filha com 3 ou 4 meses, que foi outro filme, porque estás tanto a trabalhar com uma rapariga pequena em casa e a ter que estudar ao mesmo tempo, mas também foi bom porque eu tinha a dúvida se havia de fazer em Portugal ou fora. Acabei por fazer cá, mas fiz a versão internacional, portanto o MBA era em inglês, porque tinha mais de metade das pessoas que cá estavam eram estudantes internacionais. Portanto, apesar de ter feito cá, acabei por beber um bocadinho do que era a experiência de estar com pessoas internacionais. E o que é que de melhor retirou dessa experiência? Não tem nada a ver, pelo menos para mim, da forma que eu encarei o curso ou como encarei o MBA, não tem nada a ver estudar com noções da aplicabilidade do que se está a estudar ou quando é só teórico. E hoje em dia os cursos estão bastante diferentes, é verdade, mas eu na altura, qualquer cadeira que tive no MBA, eu via a aplicabilidade prática no que era a minha realidade do dia-a-dia ou a realidade que eu queria ter ou o que eu pudesse ambicionar. E eu tinha várias cadeiras optativas e sempre que escolhi uma cadeira era sempre com um objetivo muito prático. E, portanto, o que eu tirei de mais foi consolidar conhecimentos teóricos, mas vendo imediatamente a aplicabilidade deles. E isso é que foi o que foi verdadeiramente bom. Para além de o conhecimento, tenho N amigos do MBA que ficam para a vida e do networking que se cria, que é ótimo. Isso também é o que ganhamos face a fazermos o MBA logo pós início de carreira profissional, não é, Carlos? O networking, Networking, talvez não tanto. Essa parte de poder aplicar na prática. Eu acho que quem tira o MBA no primeiro ano a seguir a tirar o curso não tem a mesma. Eu acho que não tem a mesma aplicabilidade, ou pelo menos a mesma sensibilidade à aplicabilidade. E isso via-se porque a idade média dos MBAs que tiravam na altura não era 23 anos ou 24, portanto era sempre ali entre 28 e 32, que era mais ou menos onde eu estava. Na altura tinha 27 ou 28. E portanto foi. Eu acho que eu entrei na média, havia pessoas que tenham mais experiência, havia alguns com menos. Lembro-me de uma polaca que tirou o curso, já tinha 2 cursos superiores e depois estava a tirar o MBA. Portanto, havia de tudo um pouco, mas esta parte de conjugar alguma experiência profissional para depois então voltar a ter alguma teoria, acho que é o melhor que se pode fazer. E em 2011 surgiu o Banco Popular. Em 2011 surge o Banco Popular, um desafio enorme, porque o que me foi proposto era ficar responsável pelo private do Sul, mas ao mesmo tempo era montar um private, porque o private do Popular não existia, havia lá um conjunto de clientes. Mas era um banco de retalho, puro e duro, até com uma vertente muito de crédito à construção, portanto não era um banco focado neste segmento. Mas foi ótimo porque as condições foram sendo criadas. Eu fui com o meu anterior responsável do BCP, que tinha ido para vice-presidente, e o presidente também tinha sido meu diretor no BCP, e eles é que me convidaram para ir trabalhar para lá, e portanto eu sabia mais ou menos que o mindset deles, eu sabia com o que é que contava, portanto eu sabia que teria algum apoio. E depois o que é certo é que o próprio banco estava claramente em crescimento, com pessoas muito motivadas para fazer acontecer, e com muita interajuda, e as coisas de facto avançaram. Tive 2 ou 3 anos responsável pelo Sul, depois fiquei responsável a nível nacional e foi ótimo. Quer dizer, não posso dizer que fosse um private ao nível de um private internacional, porque também não era o ADN do banco, mas foi ótimo criar uma área especializada dentro de um banco de retalho, não vou dizer do zero, porque havia bases, mas muito rudimentares. Não é? Uma coisa é ir criar quase do zero private numa banca de retalho, outra coisa era aquilo que já havia quando chegou a um BCP, por exemplo, essa área. Não é? Tudo a funcionar. Há toda uma questão de branding que o cliente não está habituado a ser abordado do ponto de vista private com esta marca. Ali era mais ainda. A maioria dos clientes não conhecia o Banco Popular. O Banco Popular era o antigo BNC e estava há poucos anos com esta nova marca, e como era um banco muito pequeno, e que depois veio a crescer e chegou a ter 5% quase de cota de mercado, mas naquele momento era um banco que tinha 2% de cota de mercado, era um banco pequeno e se era pouco conhecido, menos ainda era nesta área que não a tinha. Aquilo no fundo era uma coisa muito caseira.
E aí entra muito o tema do networking e da relação de confiança que se vai estabelecendo ao longo dos anos com os clientes private. Sem dúvida. Isso ajudou muitíssimo, porque a base de confiança às tantas interessa muito. E depois também a experiência que veio de trás do que eu tinha trazido, de trás do que tinha aprendido, neste caso no BCP, e um mindset, de certa maneira, empreendedor, porque eu acho que não tenho feitio para ser empresário, mas ao mesmo tempo tenho algum empreendedorismo corporativo e, portanto, acho que aquilo, o querer fazer coisas novas, o ir à procura para se fazer, acho que ali era essencial e portanto, ajudou imenso. Foi um projeto muito giro. Curioso isso que está a dizer, para ser empresário, não é? O empreendedor que larga tudo e vai por conta própria, que está a dizer que não é tanto o seu mindset, o que não implica que nós não possamos fazer isso dentro das organizações onde estamos. Portanto, o drive, a iniciativa e o querer fazer acontecer, como se fizéssemos para nós próprios, noutro projeto qualquer independente, se não tivéssemos esse, pode ser igualmente feito. Sem dúvida. Se não formos empreendedores, estamos sozinhos nas nossas organizações e quanto maior, pior. Portanto, quanto maior, mais necessidade há de nos mexermos e tentarmos juntar peças. Falava aqui há umas semanas com um convidado que me falava na visão do funcionário, na visão do empresário, dentro do sítio onde estamos. Podemos ter qualquer uma das duas visões, não é? Já agora, se podemos escolher que seja empreendedor. Depois, assumo a responsabilidade da banca de retalho. Portanto, volta ao retalho. Volto ao retalho. Volto ao retalho. Um grande desafio, gostei imenso. Foi uma experiência, talvez das melhores experiências que eu tive em termos de desafio e em que tive que mudar o meu mindset, porque eu tinha trabalhado no retalho, aliás, ajudou-me imenso, mais uma vez. O facto de eu do BCP me ter feito passar por várias áreas foi importantíssimo, porque eu tinha a noção do que é que as pessoas sentiam no dia a dia. Eu sabia perfeitamente as ânsias, os desafios de cada pessoa dos balcões que geria e, portanto, foi crucial para saber gerir. Mas eu tive que mudar o mindset. Eu tive não sei quantos anos com o meu foco, era cliente, e ali o meu foco era colaboradores, era a minha equipa. Eu tinha uma equipa com alguma dimensão. Porque eu vi na altura que eram cerca de 400 pessoas, 85 não mais de 400 agências. Exatamente. Até uma realidade completamente Era uma realidade distinta. completamente diferente, de Algarve até Pombal, ou seja, completamente disperso. Tinha muitas sub-equipas e para gerir isto tem que estar focado nas pessoas. É na estratégia para onde queremos ir, estratégia de negócio, mas depois estar 100% focado nas pessoas para lhes dar condições para se conseguir implementar essa estratégia, que é completamente diferente do que o mindset de conseguir um negócio com aquele cliente. E, portanto, isso foi, para mim, o melhor, porque eu, há bocadinho dizia-lhe que no MBA eu, a determinada altura da minha carreira, tanto no BCP, o BCP fomentava muito as carreiras das pessoas e que os responsáveis de cada equipa fomentassem a carreira das pessoas. Portanto, eu tinha esse mindset. E quando tirei o MBA, também tentei tirar algumas cadeiras especializadas em gestão emocional, gestão de pessoas, tudo o que tivesse a ver com equipas. Curiosamente, porque o Headhunter, em determinada altura, me tinha dito que eu tinha uma carreira fantástica e que agora tinha que dar o passo seguinte, que era ter uma equipa, que era para entrar numa segunda dimensão do que era uma carreira. E eu percebi perfeitamente que, eu na altura ainda não geria nenhuma equipa, era private banker, e percebi perfeitamente que para isso tinha que me preparar, tinha que haver algum investimento também para isso. E mais uma vez aqui mais à frente, isso foi pagar esse investimento inicial, porque para se mudar o mindset tem que se pôr do outro lado. E eu, como já tinha estado do outro lado, e depois com algumas bases de técnicas mais aprofundadas sobre gestão de pessoas e gestão emocional, etc., ajudou a que as coisas corressem bem e efetivamente correram bem, porque não só eu gostei muito, como as pessoas estavam motivadas e conseguimos fazer coisas, na altura eu era responsável pelo Sul, conseguimos fazer coisas que nunca tinham sido feitas e sentimos todos, como uma equipa alargada, muito contentes com isso. Talvez porque o Carlos também já tinha sido um colaborador da agência, foi por aí que começou. Isso foi Voltamos ao crucial, início, não é? crucial. Sabia... A minha primeira experiência foi a melhor experiência que eu podia ter tido para ter esta função mais à frente. E as pessoas depois também, quando nós somos liderados por pessoas que já fizeram aquilo que nós estamos a fazer, as pessoas depois também dão valor e reconhecimento a isso, não é, Carlos? Eu acho que sim. Eu dou 100% e acho que os outros também. E depois chegou o Santander. Depois chegou o Santander, que compra o Popular, portanto estava eu nessa função, e em junho 17 o Santander compra o Banco Popular. Claro que
como em qualquer compra, há uma indefinição, mas houve uma integração. No meu caso, fui muitíssimo bem recebido, inicialmente responsável pelo segmento de PMEs no Sul, e depois, passado poucos meses, fiquei com essa responsabilidade a nível nacional. Era um segmento que, para o Santander, não era o segmento natural. O Santander tinha as grandes empresas, portanto, o corporate era muito forte, o retalho era muito forte, particulares principalmente, mas depois havia esta franja. E o desafio que tive foi dinamizar esse negócio. Tivemos uma abordagem por segmentos, criámos vários subsegmentos, uma abordagem mais especializada, ou seja, partir um bocadinho o elefante às fatias, porque PMEs em Portugal é o grosso das empresas, são 92% ou mais das empresas são PMEs e, portanto, não podíamos ter uma abordagem igual para todos e, portanto, foi um ano a trabalhar quase numa lógica de terreno, mas de projeto ao mesmo tempo e inclusive depois trabalhámos com a McKinsey na altura e para se chegar a um projeto, o que é que se queria fazer com aquele segmento e gostei imenso. Eu no Santander também trabalhei com pessoas fantásticas e este projeto foi um projeto que, como todos os projetos, tem momentos altos e baixos e stresses, mas quer dizer, num banco da dimensão do Santander é ótimo poder-se estar envolvido num projeto desta natureza transformacional e portanto, foi bom. Mas e esse mindset mais corporate, porque não era tanto o seu segmento até... Era um corporate, mas retalho, ou seja, era um mindset retalho, mas não focado em particulares, mas sim em PMEs, em empresas. E também lançou um projeto específico no Santander do Private Health. Sim, o Private Wealth foi a última coisa que eu fiz no Santander, ou seja, depois de apresentar o projeto do que era o dito segmento das PMEs, o que é que se ia fazer, acabaram por me transferir para esse lançamento do projeto do Private Wealth, que eu não lancei, ou seja, eu estive envolvido no que foi o desenho do projeto, digamos assim, porque eu tive muito pouco tempo, eu tive 3 ou 4 meses até passar para o novo desafio que surgiu entretanto e portanto eu tive ali, nem foi numa lógica de terreno, ou seja, não foi numa lógica de fazer acontecer o negócio, foi numa lógica de pensar o que é que era preciso para se lançar aquele segmento, que era um segmento que já existia no Santander noutros países do mundo, em Portugal ainda não, e, portanto foi aí que foi o desenho do que foi, do que agora o Santander já tem, mas que na altura foi o desenho e foi ótimo. Trabalhei com o Lourenço Vieira de Campos na idealização disso e também foi um projeto engraçado, apesar de para mim muito curto. E na sua raiz também estava este tema que dizia logo no início da nossa conversa, de gostar de reunir informação, criar, montar, pensar, idealizar. Portanto, acabou por ter a oportunidade de acompanhar essa parte, que é uma coisa que também gosta muito de fazer, não é? Sim, se bem que foi mais o idealizar. Aqui foi pouco acompanhar porque não tive tempo para chegar a essa fase. Lia numa entrevista sua, ainda quando da sua experiência no Santander, quando estava com as PMEs, que dizia que alguns dos desafios das PMEs eram as exportações, a inovação, as suas estruturas de capitais e os subsegmentos como o turismo. Isto só foi em 2018. O que acha que as PMEs enfrentam atualmente no mercado em que nós vivemos? Eu diria que muito parecido ainda, ou seja, a estrutura de capital claramente, ou seja, as empresas precisam ser capitalizadas e acabamos de passar por uma fase em que se isso e estamos a entrar agora numa nova fase de taxas altas e se as empresas não aguentarem os seus financiamentos vai ser difícil, portanto eu acho que aí continua a haver esse desafio genericamente falando, de capitalização das empresas. O tema das exportações, porque o mercado português é um mercado pequeno e estamos a ver no mundo global e portanto nós temos que estar abertos para fora e isso, o tecido empresarial português cada vez mais interiorizou isso ao longo dos últimos anos e quase todos têm um mindset já de abrir umas portas para fora e temos exemplos de enorme sucesso em Portugal em enormes setores que temos empresas em Portugal que exportam 90% ou mais das suas produções. Portanto, esse mindset está enraizado, tem que ser continuado e abrir-se novos mercados e é mais competitivo e, portanto, isso também obriga a que a empresa se vá atualizando. Portanto, eu acho que isso tem que se manter. A abordagem de segmentos não era tanto para as empresas, era mais para o banco. Ou seja, como eu lhe disse, nós subsegmentados o que era o tecido empresarial por segmentos. Porque as necessidades do turismo não são as mesmas necessidades da agricultura ou do comércio ou do serviço da saúde, ou do subsegmento da saúde. E, portanto, o que nós fizemos foi tentar partir o que eram as empresas nacionais em subsegmentos para tentar ver as necessidades reais de cada uma,
os desafios de cada um desses subsegmentos para tentar ajustar a oferta do banco às necessidades reais de cada um desses Era subsegmentos. uma abordagem muito orientada ao setor em particular. Muito orientada ao setor e ao cliente, mas é 100% focado Hoje no que é isso que se quer continua a fazer. fazer todo sentido, não é? Eu acho que continua, quer dizer, não vi pelo menos nada que me faça crer que se deve fazer de outra maneira. E eis que surge o Credit Suisse, não é? Surge o Credit Volta à banca privada, à banca de investimento, à gestão de património. Como é que foi este regresso? Isto foi, olha, foi mais uma vez aqui uma coisa que eu nunca trabalhei fora, apesar de ter tido oportunidades para isso, mas acabei por nunca dar esse passo. E eu consegui agora com o Credit Suisse ter um misto de estar a trabalhar em Portugal, mas ter uma exposição de um banco internacional global. Para fazer private banking é dos melhores bancos que estão aí, pela dimensão que tem, pelas ferramentas que tem e pela especialização que tem. É um banco focado em private banking. Eu tinha estado em 3 private bankings anteriores, mas eram sempre em bancos de retalho, e em que o mindset não era de private banking, o mindset era de banca de retalho, e agora eu estou num banco em que o mindset é este. Nem há outros negócios, quer dizer, temos retalho na Suíça, mas o mindset é wealth management, o mindset é gestão de fortunas, é a relação com os clientes, é arranjar soluções para os clientes. E, portanto, nesse aspecto, em termos de private banking, eu fui para o melhor e há uma evolução. Em termos de experiência internacional, acabo por conseguir ter um misto da realidade nacional, mas suportado com a realidade internacional e com a minha exposição internacional, porque a minha estrutura em Portugal é muito comercial, é a parte comercial e a parte de investimento, mas depois estou alavancado, tenho áreas que me dão apoio, que estão em Madrid, ou estão em Londres, ou estão no Luxemburgo, porque eu faço parte do Luxemburgo, eu sou da Comissão Executiva do Banco no Luxemburgo, e cá responsável da sucursal com duplo reporte regulatório, português e luxemburguês. Temos a parte de investimentos, mas vem da Suíça, portanto consigo ter uma abrangência totalmente global e conseguir trabalhar em Lisboa, que eu continuo a achar que é fantástico. Quais é que considera que são os grandes desafios de liderar uma área como esta em Portugal? Tendo em conta aqui agora que tem também essa noção de outros mercados internacionais, não é? Hoje em dia, eu gosto dessa pergunta porque de facto isto está a mudar muito e portanto também obriga a que se esteja uma abordagem diferente. Portugal hoje em dia já não é só portugueses e então no Credit Suisse, que é um banco global, eu consigo ver perfeitamente os fluxos que estão a ver e Portugal está a atrair muitos investidores internacionais que estão residentes fiscais em Portugal com realidades completamente distintas do que era do comum português e, portanto, hoje em dia o mercado em Portugal são 2 mercados. É o mercado nacionais, riqueza tradicional, empreendedores, etc. Mas depois é também estes multimilionários que estão a vir para Portugal. Eu não sei se têm noção, mas saiu um estudo este ano, Portugal é o 6º país que mais milionários vai atrair em 2022. Portanto, estamos no mapa, claramente. E isso está a mudar radicalmente não só o que é o mercado português e o tipo de clientes que se pode ter em Portugal, como está a mexer genericamente com a economia em Portugal. E, portanto, isso obriga a posicionarmos de formas diferentes e a poder prestar um serviço também de formas diferentes, porque as necessidades não é só gerir o dinheiro, as necessidades são distintas e, portanto, nós temos que saber nos posicionar para ambas. Portanto, estamos numa fase em que temos que ajustar a estratégia e a liderança por essa mesma razão. O Carlos acabou de mencionar na diferença que o próprio mercado em Portugal está a ter, porque não estamos a falar só da riqueza dos portugueses por si só, mas todos os estrangeiros que acabam por vir e por trazer e fazer mexer a economia em Portugal. E a minha pergunta é: o que é que são hoje em dia, e perdoe-me aproveitar-me da sua experiência, mas é uma área que eu tenho muita curiosidade, os padrões de investimento também têm vindo a mudar, porque eu estava a ler e dizia que, e agora com estas taxas de juros e com a inflação, etc., a dívida vale menos, mas o dinheiro também vale menos, não é? E, portanto, isto também implica, provavelmente, mudanças estratégicas na forma como nós pensamos em investimento. Sem dúvida. Nós viemos de um ciclo de taxas zero durante 12 anos e, portanto, isso agora muda completamente em todos os aspectos. Porque uma coisa é as taxas, ou seja, hoje em dia já faz sentido comprar obrigações outra vez, porque o retorno é bom,
Mas também é verdade que estamos a viver um enquadramento de inflação que já não nos lembrávamos de viver. Muito menos, no momento atual 10%, não lembrávamos menos, mas mesmo para onde vamos estar a seguir também não é os 2% diretos com que estávamos habituados. O que faz com que o tipo de ativos, se queremos ter retornos reais, ou seja, descontando a inflação positivos, teremos que ajustar os nossos investimentos. Eu aqui vejo desafios, não tanto para os meus clientes, porque os meus clientes já são clientes investidores, já são pessoas que posicionam os seus investimentos em classes de ativos distintas e que tentam para se bater a inflação. Mas Portugal como um todo tem uma taxa de poupança muito grande em depósitos e os depósitos não vão bater a inflação, nem de perto nem de longe neste momento. Portanto, efetivamente está-se a ganhar menos dinheiro, está-se a pagar menos, como diz nos empréstimos, mas o dinheiro também vale menos. O desafio aqui é as pessoas, nestes momentos, poderem diversificar um bocadinho os seus investimentos de forma a terem classes de ativos que possam ter retornos superiores à inflação e, com isso, não sofrerem a desvalorização do dinheiro. Onde é que se está a ver isso? No mercado de ações, apesar deste ano estar a ser um ano mau, mas as ações não é uma coisa para se investir a um ano, portanto é uma coisa de médio e longo prazo, e portanto quem investe em médio e longo prazo, regra geral, tem retornos muito significativos e acima da inflação. Estamos a começar a ter obrigações a estar em níveis perto, não digo da inflação de hoje, mas com a inflação que, quando ela corrigir ligeiramente, já poderá haver retornos reais. Temos os investimentos alternativos, que nos últimos anos têm ganho um espaço muito grande, como é o caso dos private equities, dos investimentos em imobiliário, etc., que conseguem ter algumas yields superiores ao que será uma inflação alta, não exagerada como temos hoje, mas que não seja a dos 2% que estamos habituados, mas conseguem criar, mais uma vez, real retorno para o cliente. E, portanto, o que se tem que fazer nestes momentos é ter carteiras diversificadas e ir para classes de ativos onde, por muito que se tenha que abdicar um bocadinho do curto prazo versus o longo, mas onde se consiga ter retornos superiores. Efetivamente o retorno, não é? Exatamente. Consegue identificar ao longo da sua carreira qual é que pode ter sido o maior desafio que enfrentou? Eu não sei se tenho o maior desafio. A minha carreira, eu tenho muita sorte de ter tido muitos desafios na minha carreira. E eu acho que a minha carreira é um filme, não são fotografias. E, portanto, as coisas estão mais ou menos encadeadas umas nas outras. Vimos aqui, a minha experiência como caixa foi importantíssima num cargo de responsabilidade que tive às tantas a meio da carreira. Este desafio de estar num banco internacional exposto a todo o mundo e estar, no fundo, responsável por Portugal é ótimo. O Santander, um segmento... Ou seja, eu em todos os sítios por onde passei tive experiências ótimas, sempre com desafios e, portanto, sempre a ter que pôr à prova algum espírito empreendedor, algum espírito de inovador, o que queira, mas foi sempre... Em todos os sítios onde tive, trabalhei com pessoas ótimas, que me desafiaram e, portanto, o desafio tem sido constante. Acho que ao longo da minha carreira não tive um momento, até porque tenho tido algum dinamismo de vários desafios diferentes, mas nunca tive assim um momento que eu dissesse, pronto, estou acomodado. Portanto, o desafio tem-se mantido e não quero dizer um mais que outro, porque acho que tive vários muito importantes. Eventualmente também tem que ver com a forma como encara os desafios, não é? Porque por não sentir assim que foi uma montanha dificílima de escalar. Foi gradual, sim, é foi verdade. mais gradual do que... Encadeada, sem dúvida. Carlos, quero agradecer-lhe muito a sua disponibilidade, aquilo que partilhou, os ensinamentos tão importantes que deixa aqui connosco. E eu confesso-lhe que quando preparei a nossa conversa não sabia que o início da sua carreira tinha sido tal como conta, e eu acho extraordinário de facto deixarmos visível que o facto de não termos logo de início aquilo que sabemos realmente gostaríamos, ou que queremos rumar, não vai por si só condicionar nem de perto nem de longe aquilo que nós podemos vir a fazer. Obrigada, Carlos. Obrigado também. Obrigada, até para a próxima semana.